de lhe receber aqui, Rose, né? Você que já veio outras vezes, né? Inclusive já participou de eventos do laboratório, já produziu, né? Capítulo de livro juntamente conosco. Então, a gente já lhe conhece há um bom tempo, nós trabalhamos juntos, não é? Que felicidade poder estar aqui contando com você hoje, viu? Então, para aqueles que estão vindo pela primeira vez, né? Desde o ano passado, né? Através de Marcel, né? Que apresentou essa proposta, nós estamos fazendo as nossas reuniões de maneira aberta, né? Onde nós convidamos pessoas para discutir diferentes temas ligados às nossas pesquisas. E, às vezes, até membros do nosso próprio laboratório também fazem suas apresentações. Então, hoje, particularmente, a professora Rosemarie vai falar sobre a trama do corpo, reflexões para a educação física. Então, é um prazer imenso te receber, Rose, e que você fique bem à vontade. Se você quiser acrescentar outros dados também da sua apresentação, além do que eu falei, né, fique à vontade. Então, a professora Rose vai falar em torno de 30, 40 minutos, né? Vocês anotem aí questões, observações, e em seguida a gente vai facultar a palavra e as pessoas vão poder falar à vontade, tanto com perguntas como observações em torno da fala da professora Rosemarie, tá certo? Rose, a palavra é sua, pode ficar à vontade. Eu vou só apresentar aqui que eu preparei uns slides para vocês. Estão vendo já? Sim, estamos vendo sim. Então, minha gente, bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite do Caríssimo. É sempre muito bom estar participando de suas atividades, das atividades da UFPB. E é um grupo, né, o Laístes é um grupo que tem muito apreço, é muito forte a parceria do Estesia com Laístes. Então, como eu disse, é sempre muito bom estar aqui, e dessa vez em modo remoto, né, não estou aí presencialmente, é presença, não deixa de ser uma presença, né, não estamos aí para bater aquele papo, almoçar, tomar um café, como a gente sempre faz, após as atividades do Laístes. Então, é muito bom estar aqui com vocês. Então, muito obrigada, Caríssimo, pela oportunidade. Quando o Caríssimo me convidou, eu fiquei me perguntando qual a pesquisa, né, que eu iria trazer para o diálogo. E de pronto, né, quando ele disse, Rose, você aceita participar? Aí teria um tema, então de pronto eu já intitulei a minha fala como a trama do corpo, né, reflexões para a educação física. E pensar na trama, né, em trama, é pensar em uma reunião de fios, que são tecidos e que formam um certo conjunto, né? E aqui podemos pensar em fios que eu venho tecendo sobre o corpo ao longo da minha trajetória como pesquisadora na UFRN. Desde, claro, os estudos, eu posso pensar nessa trama, né, somando fios desde a minha iniciação científica, mestrado, doutorado, professora, pesquisadora, enfim, é uma trama, né, de muito tempo. Essas linhas vêm sendo tecidas há muito tempo. Então, eu resolvi não falar sobre minhas tessituras sobre a dança, como eu já fiz em outras oportunidades, né? Como o Caríssimo já falou, em participações que eu tive em eventos e a presença aí em atividades do Laístes. Então, eu trouxe uma reflexão sobre outra pesquisa, que também faz parte dessa tessitura há muito tempo, não vou falar de anos, enquanto está a ter, porque aí a gente se entrega, né, de certa maneira, mas há muito tempo eu também venho investindo nos estudos sobre o corpo e sobre a body art, né, que é a arte do corpo. Então, não deixarei de falar sobre arte, só não será a arte da dança, né, e sim a arte do corpo. A arte sempre presente, né, nos meus estudos, nas minhas investigações. Eu iniciei os estudos sobre a body art, ou seja, sobre a arte do corpo, já eu falo melhor para vocês.
sobre isso no meu mestrado. Então, foi onde eu me deparei com essa técnica de corpo. Né? Como eu disse, não vou dizer o ano, para não me comprometer. E esse mestrado ele foi realizado no PPGED, no Programa de Pós-Graduação em Educação, da UFRN, e eu fui orientada pela professora Petrúcia. Desde aquele estudo, né, iniciado no mestrado, até hoje, eu percebo um campo fértil, né, de reflexões sobre o corpo, presente nessa técnica específica, que é a body art. Naquele momento, lá no mestrado, eu pesquisei sobre artistas da França, que eram artistas que trabalhavam com a body art de maneira mais forte, artistas também da Austrália, que traziam fortes, né, como eu disse, reflexões sobre o corpo em suas apresentações, em suas performances. E eu resolvi, acho que há uns 5, 6 anos atrás, eu resolvi continuar com essa pesquisa, né, dar continuidade, apresentar novos olhares. E passei a estudar artistas brasileiros da body art, né? E, claro, eu tenho a fenomenologia de Merleau-Ponty como referência na construção das minhas reflexões sobre essa técnica de corpo. Então, dito isto, podemos interrogar. Mas, Rose, enfim, o que é body art? A body art, de uma maneira geral, resumida, é uma expressão artística que surgiu mais ou menos nos anos 70 e 80 e apresenta o corpo como o lugar onde a arte se expressa. Então, o corpo é uma tela a ser pintada, é como se fosse a tela do pintor, né? Onde é desenhado, onde é pintado, enfim. Então, o corpo é o local, de fato, onde se costuram os sentidos, onde se suspendem ideias e onde se revela também muitos conhecimentos. Claro que tudo isso ancorados na expressão artística. E aí, tendo como referência Le Breton, né, e suas reflexões sobre a body art, sobretudo em sua obra Adeus ao Corpo, podemos dizer que a body art surgiu como um movimento artístico, né, recusando os limites impostos à arte, né, a arte muito mercadológica, mas também os limites impostos à vida cotidiana, ou seja, é um movimento artístico de contestação, né? Se pudermos resumir, podemos dizer que a body art é um movimento artístico de contestação, de reflexão, de transformação, que questiona os valores impostos socialmente à vida, a homogeneização, a padronização do corpo, ou seja, os limites corporais, a própria estética, a sexualidade, a dor, a relação com objetos, ou seja, é uma forma de representação e transformação do corpo por meio da arte. Ainda sobre a compreensão do que seria body art, eu gosto muito da reflexão de Jodi, né, em sua obra do corpo como objeto da arte, quando ele afirma: a body art exalta o corpo lacerado, o corpo mutilado, a carne oferecida às incisões do bisturi, a lâmina da navalha. Essa ação de exibir o corpo em todos os seus estados de lesão vem primeiro opor-se à longa tradição do papel atribuído à arte de transfigurar a verdade orgânica do corpo. Então, essa citação de Jodi, de certa maneira, ele resume bem, né, o que seria body art, quais os objetivos da body art, desse movimento artístico. Então, já sabemos que na body art, o corpo é o suporte para a arte, né? É no corpo que acontece. Como eu disse anteriormente, uma tela a ser pintada, a ser desenhada, né? Mas como, né, ela pode ser realizada? Como a body art se expressa? Então, eu iniciaria dizendo que Rose, ela pode ser... Oi. Desculpa lhe interromper. Você está passando os slides ou não? Tô passando aos poucos. A gente ainda está no primeiro slide aqui ainda. Não passou para o segundo? Não, não passou para o segundo nem para o terceiro, não sei onde é que você está. Não, eu estou no segundo ainda. Nesse é que vocês estão vendo esse a body art exalta, estão vendo? Agora a gente está vendo a body art
exalta o corpo lacerado, o corpo Isso, mutilado. então A gente está vendo esse. Esse mesmo. Se eu colocar no modo apresentação, vocês ainda veem? Estamos vendo. Pronto, então tranquilo. Se não passar, me avisem, tá? Assim mesmo, né? Então. Então vou deixar assim. Estão vendo? Perfeito. Pronto. Assim é até melhor que eu consigo vê-los também. Pronto. Está ótimo. Então, eu trouxe essa citação do Judy, né, da Boreat, que exalta o corpo lacerado, como tem aí, vocês podem acompanhar. E aí nós podemos perguntar, mas como ela pode ser realizada, a Boreat? Como a Boreat se expressa? Né? E aí eu já inicio dizendo que ela pode ser realizada por meio de várias formas de expressões. Dentre elas, as tatuagens, né, que são as mais conhecidas, e nós já conhecemos bem aí, que são tatuagens, desenhos pintados de modo permanente na pele. Os piercings, que são, vem a imagem aí, e são brincos de metal, materiais de ácido cirúrgico, que são também incluídos aí na pele, né, inseridos na pele. As escarificações, né, que são formas também de marcação e transformação do corpo, é como se fosse uma chapa de ferro, né, que marca o corpo e forma com uma espécie de ferida que depois sara e fica essa espécie aí de alto relevo na pele. Os stretches, que são técnicas de alongamento de certas partes do corpo, existem muitas, sobretudo na orelha, não sei se vocês já viram aqueles brincos assim, sei lá como é que se chamam, que alargam, né, alongam certas partes do corpo. Implantes subcutâneos, os alargadores, isso mesmo, Lívia, obrigada. Os implantes subcutâneos, as suspensões, né, essa foto aí, essa foto aí, a segunda, é de suspensão, que também são elementos aí, materiais de ato cirúrgico e que são incluídos na pele e suspendem partes do corpo. Então, essas são as suspensões da Boreat. Mas, além disso, as cirurgias plásticas, enfim. Porém, não é só fazer uma tatuagem, aplicar o piercing, fazer uma suspensão, que é considerado body art. Então, todas as pessoas no mundo que fazem tatuagem estão fazendo body art? Não. Não é bem assim. Essas modificações, que a gente chama de corporais, de piercing, e tatuagens, calificações, e as próprias suspensões, elas entram no que a gente chama de body modification, são modificações corporais, né? E não body art. Na body art, esses elementos todos aí que eu falei, e outros, né, que a dimensão é muito grande desses elementos, eles devem estar reunidos em performances, né? Então, esse é o ponto principal da body art. Então, o conceito de performance, ele é fundamental na body art. E essas performances apresentam objetivos próprios, tais como interrogar, como eu falei anteriormente, que são objetivos da body art. Interrogar, refletir, vivenciar, sentir, perceber os modos de ser e de conviver com o corpo. Sobre o termo performance, eu trago aqui algumas reflexões de Paul Zumthor, né, importante medievalista, historiador literário, e em sua obra, que está aí à direita no superior, é a obra dele, né, que ele trata sobre essa temática da performance. Ele afirma que a performance é um ato de comunicação, um momento tomado como presente. A palavra significa a presença concreta de participantes implicados nesse ato de maneira imediata. Então, a comunicação realizada no momento da performance não consiste apenas em passar uma informação. Ela implica em comunicação. Ela implica em transformação. Então, diante disso, podemos dizer que a performance é um momento de comunicação na body art.
E, segundo o autor, ela se referir sobre esse conceito de performance, a performance é um momento privilegiado em que o enunciado é realmente percebido pelo espectador. Então, há uma comunicação do artista e do espectador nesse momento de performance. Essa comunicação que é produzida em performance não objetiva apenas, como eu falei anteriormente, passar uma informação, né? Mas tocar aquele a quem se dirige. Ou seja, o artista da body art, ele tem essa missão de tocar aquele espectador, de transformá-lo de alguma maneira. E, de acordo com o Zumthor, ainda sobre esse termo de performance, ele afirma que receber uma informação na performance é necessariamente sofrer uma transformação. Então, artista e espectador, ambos se transformam, né, por meio dessas mensagens, dessa linguagem aí que é expressa no corpo do artista. Na body art, nós percebemos essa situação de performance quando os artistas expandem seus corpos, né, esse corpo ele é expandido em direção ao outro, em movimento, e eles apresentam as suas reflexões, as suas contestações sobre como ser e ter um corpo na nossa sociedade contemporânea, né? Atentando, sobretudo, para a necessidade de ampliar as reflexões, esses olhares críticos sobre o corpo também. Eu trago também um artista da body art, inclusive, que se chama Abramovic. Ela é sérvia, e ao refletir sobre performance, na body art, ela afirma: é um certo tipo de construção mental e física em que um artista se apresenta na frente do público. Então, o artista está ali à frente do público. E performance, no caso, na body art, não é uma peça teatral, não é algo que se pode aprender, então interpretar, fazendo o papel de uma outra pessoa. É mais uma transmissão direta de energia. Então, o artista está ali todo, podemos dizer, jogado, né, aberto a esse momento, nesse momento de performance. Partindo dessa compreensão, né, sobre a body art e suas performances, a comunicação que está presente nessas performances do artista com o público, eu trago aqui para apresentar a vocês alguns artistas brasileiros que trabalham com a body art e, mais especificamente, a artista que se chama Priscila Davanzo e Marcelo Braga. Priscila Davanzo... Desculpa, está aparecendo. Ok, apareceu agora. Isso. Priscila Davanzo, ela é muito conhecida, não sei se vocês já ouviram falar, como a Mulher Vaca. É uma artista plástica paulista, né, fez seus estudos de mestrado, enfim, doutorado em Portugal, e suas performances são realizadas principalmente por meio da utilização das técnicas de implantes subcutâneos, costuras subcutâneas, tatuagens, scarificações e piercings. Então, ela reúne esses elementos em suas performances. A performance intitulada As Vacas Comem 2 Vezes a Mesma Comida. Esse é o título da performance dela, de uma das performances, uma das mais conhecidas, inclusive. Essa performance foi apresentada no ano 2000, em São Paulo, no Centro Cultural, a partir da apresentação de um vídeo, né, que ela produziu, que se chama Geotomia. Nesse vídeo, a artista apresenta a transformação de seu corpo, né, que pouco a pouco é pintado por meio de tatuagem, com desenhos que lembram uma vaca malhada, como a gente consegue ver aí na pele da artista. Ela explica, Priscila, que a ideia da utilização da tatuagem é de se propor a ser vaca para sempre. Ou seja, ela não está brincando de ser vaca. Ela está sendo vaca, segundo ela. Então, deixar, entre aspas mesmo, de ser humano para ser vaca, é, segundo a artista, questionar sobre a superioridade presente em nossa cultura, sobretudo, dos humanos aos demais animais, ou seja, a superioridade dos humanos em relação aos animais. E, nesse caso, ela escolheu a vaca. A escolha da vaca também se deu, de acordo com a artista, pelo fato de que esse animal rumina. E aí ela usa como uma metáfora para pensar, né, que os seres humanos precisam pensar mais e refletir sempre.
né? Ou seja, ela aponta a necessidade de digerir, de fato, as informações, os conhecimentos todos que nós recebemos dos livros, da televisão, das mídias, de um modo geral, que, por vezes, nós só consumimos sem tanta reflexão, sem tanta digestão dessas informações, né? E por isso ela fala em pensamento ruminante. E aí, essa mensagem é o que ela produz em sua performance: as vacas comem 2 vezes a mesma comida. Para ser mais bonita e mais eficiente. É o título de outra performance da artista, né? Em que ela propõe um novo cenário para o corpo humano, segundo ela, um cenário que está integrado à natureza, né? Essa performance foi realizada no ano 2003 e ela é dividida em 3 partes. No primeiro momento, e aí essas fotos evidenciam bem, no primeiro momento Priscila colhe folhas de um jardim, isso foi num parque em São Paulo. Ela colhe várias flores, né, desse jardim no parque em São Paulo. E essas folhas, essas flores, elas são colhidas de diferentes cores, enfim. Um amigo, também artista plástico, amigo de Priscila, ele passa a costurar essas flores em várias partes do corpo de Priscila. No punho, em volta do pescoço, formando um colar de flores. Né? Esse colar, como a gente vê dessas flores naturais. Ela, por sua vez, também costura flores aí no corpo do artista. Também o amigo dela que está com ela, que é Freak. Como a gente pode ver, ó, costurando aí em volta do pescoço dela, nas costas, enfim. E aí, após essa costura, ambos voltam a passear no parque, como eles faziam, né, como eles estavam fazendo anteriormente, né, como corpo e flores, como a artista diz, sendo um único corpo. Thales Frey, um artista também da Body Art, pesquisador da Body Art, ele tem um texto intitulado Priscila D'Avanzo, a arte de avacalhar o corpo imaculado. Ele afirma que a artista Priscila, nessa performance, né, que eu descrevi para vocês, também evidencia a perseguição por parte da sociedade de consumo na busca desenfreada pelo que a ditadura do corpo propõe, em termos estéticos, de como ser belo, né, na nossa sociedade contemporânea. Uma norma, por vezes, a ser seguida, até ser alcançada essa estética aí, almejada socialmente. E aí, nesse sentido, as rosas, né, que estão presentes nessa performance, elas revelam a beleza, é o que elas representam, a beleza. E, ao mesmo tempo, elas também representam a efemeridade da beleza. Né? E, de acordo com a artista Priscila, as rosas murcham com a mesma rapidez que a moda se transforma. Então, assim, para ela manter o corpo sempre ornado e belo, já que essas flores representam a beleza, seria necessário refazer essa mesma prática que ela fez aí nessa performance diariamente, para se chegar, né, a esse modelo estético aí perseguido socialmente por vezes nos nossos tempos. E aí a gente vê, né, essa foto dela mostrando essas rosas que significam a beleza. Né? E com o tempo essas rosas murcham na mesma velocidade, como eu falei anteriormente, né, que as mudanças todas de padrões que existem aí na nossa sociedade, de como ter um corpo belo, de como ser um corpo belo. Ser infame e ser mulher. É outra performance da artista, né, que foi realizada no dia da defesa do mestrado dela, em 2006, na Unesp. E ela apresenta também, nessa performance, um questionamento sobre os padrões de beleza impostos aos corpos. Então, essa performance se inicia com a chegada da artista em uma sala, né? Essa sala aí em que ela está sentada, e tem um público aí ao redor, são os espectadores dessa performance. Né? Ela chega nessa sala e ela tinha, né, nessa chegada, uma caixa nas mãos. E ela começa a tirar o material dessa caixa. Né?
Ela senta ao chão, tira esses vários materiais, dentre eles caixa, com luvas, né, e vai vestindo essas luvas, tira a blusa, o sutiã, e passa a fazer a asepsia dos seios, como se fosse um aspecto aí, né, mais cirúrgico. E ela passa a costurar fios em sua pele. Ela começa a tecer fios em sua pele. Esses fios, eles são costurados partindo do mamilo e areola dos seios até os ombros, né? Formando uma espécie de teia de fios, um sutiã de fios, a gente pode dizer. E aí essas fotos também indicam um pouco disso. Ó. Ela é como se partisse lá dos mamilos e subissem para os ombros essa teia aí de fios, que ela vai costurando, né, no seu corpo. A gente percebe, né, nessa performance, que essa teia de fios que é costurada na pele dela cria um novo formato para seus seios, que ganha uma verticalidade maior, mais ampla. Então, o ato de levantar os seios, né, podem remeter aos usos das próteses de silicone, que são muito utilizadas em nossos dias, né, que servem também, claro, para dar volume e também para amplificar esse sentido vertical dos seios. Ou seja, existe uma transformação, né, desse corpo. É o que ela evidencia, né, nessa performance. Uma outra performance intitulada Sob Água, que foi apresentada em 2014, em Guimarães, Portugal. Ela apresenta a relação do corpo dela, no caso, com o rio, que é o Rio de Couros, dessa cidade portuguesa. Na performance, né, percebemos que também um vídeo presente em seu site, que é esse site que está aí descrito abaixo da imagem, né, e a gente consegue encontrar todas as performances de Priscila nesse site. Esse vídeo ele começa com imagens e sons, né, os pés de Priscila calçados com botas vermelhas caminhando nessa cidade, né. Segundo ela, esse rio tem uma relação muito forte com ela, uma relação afetiva com esse rio, e ela vai caminhando próximo a esse rio. E ela, ao longo dessa passagem, essa caminhada, ela conversa com pessoas que estão próximas desse rio e vai pedindo um pouco de água, né, e vai colhendo, de certa maneira, a água desse rio. E ela segue, né, para a sua performance. E aí ela já aparece no vídeo em uma sala, né, em que ela encontra-se sentada, que já é essa imagem aí que vocês estão vendo, né, já na sala, ela já fez todo o processo lá no rio. E ela começa a costurar esses sacos de plásticos cheios de água do rio no seu corpo, né, sobretudo na altura dos ombros também, dos seios, mais uma vez. E após essa costura, ela mantém-se sentada, né, com um semblante sério e em silêncio. Priscila afirma que a ideia de colher águas do rio, ou seja, de encher esses sacos, de costurá-los em seu corpo, trata-se de uma criação de um corpo híbrido do rio, da água e de sua busca por si mesma. Então, essas são as reflexões que ela aponta, claro, de um modo geral, dessa performance sob água. O segundo artista que eu pesquiso e que, ao meu ver, contribui muito para os estudos da body art é Marcelo Braga. Marcelo Braga, que foi mineiro, bailarino e também performer. Eu digo era porque ele já veio a falecer. Sua performance, né, foi elaborada durante 3 meses, em que esse artista fez um tratamento de radioterapia, né, para a cura de um câncer de pele que ele tinha, raro, né, que é chamado linfoma cutâneo de células T. Esse câncer produziu uma transformação em seu corpo, né, mudou a pigmentação do seu corpo. E mudou essa pigmentação para uma cor vermelha, por isso o título Homem Vermelho. E ele intitulou a sua performance com, né, esse termo aí, o Homem Vermelho. No momento da performance, né, que acontece como uma coreografia, e lá vem eu, né, vamos falar sobre dança, essa performance é uma coreografia, né, ela apresenta-se como uma coreografia. Imagens do corpo, né, de Marcelo, como podemos ver essa primeira imagem aí,
quando ele foi submetido a esse tratamento de radioterapia, né, imagens desse tratamento são apresentadas ao público, né, apresentadas lá no telão, e o artista, né, ele dança, ele faz leituras de textos, ele apresenta máscaras de personagens que fizeram parte de sua infância, ou seja, ele traz memórias de sua vivência, né, de sua experiência aí na vida, no cotidiano. Ele realiza gestos que remetem ao sofrimento causado pela dor do tratamento desse câncer, e também gestos que evidenciam a alegria por ainda estar vivo, né, por estar vencendo essa doença. Então, percebemos nessa performance que seu corpo também foi tatuado, né, só que não tatuagem, né, como costumamos perceber normalmente, mas sim pela sua enfermidade. Tanto que o título da performance é O Homem Vermelho. Marcelo, né, nessa performance, deu visibilidade ao corpo enfermo, segundo ele, que por vezes em nossa sociedade precisa ser escondido, né, por fugir desse padrão de ser saudável. Então, quem não está nesse padrão saudável, por vezes, tem que ser isolado, escondido. Né? E sua proposta nessa performance, percebemos o elemento de dor também, muito presente ali nos movimentos, nas cenas de sua performance. É uma dor, né, de um corpo que passou, de fato, por um tratamento agressivo, difícil, né, como costumamos perceber nesses tratamentos de câncer. Ou seja, é um corpo que está, de fato, né, na experiência da enfermidade. Mas que o corpo não é apenas isso. Ele não é apenas um corpo doente, né, enfermo. Que, segundo o artista, seu corpo não se reduz a essa doença. Ele vai além, ele é mais que isso. Né? E ainda existe para ele, segundo ele, as sensações do viver, do sentir seu corpo. Né? Inúmeros sentidos aí que ele ainda atribuía à sua existência. Essas são algumas performances, né, que eu trouxe para o diálogo de Priscila Davanzo e de Marcelo Braga. E diante dessas performances, o que podemos então dizer sobre o corpo? Né? A pergunta que eu faço. Eu penso que nesse campo, né, revelado da body art, dessas significações todas que são reveladas nessas performances, né, sobretudo, como eu trouxe, de Marcelo Braga e de Priscila, é possível refletir sobre a produção de um intenso campo de significações estéticas, culturais, né, que são construídas em torno da corporeidade. Na performance, por exemplo, de Marcelo Braga, percebemos um vermelho de significações. O vermelho de estesia, né, noção proposta pela fenomenologia de Merleau-Ponty, que implica o corpo capaz de sensações, um corpo que sente, um multiplicador de sentidos, né, como o Marcelo bem disse. Existe a dor, mas existem os inúmeros outros sentidos que eu ainda atribuo à minha existência, para além desse corpo enfermo. Né? Esse vermelho que também, na performance de Marcelo, nos remete ao encontro com o outro, né? Noção também, reflexão desenvolvida na fenomenologia de Merleau-Ponty. Então, o close na pele vermelha, né, de Marcelo, permite o contato do espectador com a pele do artista, da superação, da dor, né, evidencia o simbolismo da enfermidade, simboliza também a busca por novas experiências do corpo que está enfermo. Essa performance possibilita, portanto, a aproximação do corpo do artista com o espectador, né, que de alguma forma se reconhece, sente, se refaz, né? É uma vivência por analogia do corpo do artista. Nas performances de Priscila, nós percebemos a necessidade de refletir sobre a noção de estética, beleza, que é disseminada na sociedade, por vezes, né, e ratificada por tantas técnicas de modificações corporais que existem, né, na nossa sociedade. São modelos de beleza que são impostos por vezes socialmente, para que essas pessoas possam consumir, né, e consumir cada vez mais, como vemos, né, nos nossos dias. E esse consumo, por vezes, né,
não é acompanhado de tantos saberes, né? Por vezes não é tão claro o porquê do consumo, né? O que estão fazendo, o porquê, porque estão consumindo, enfim. Quando Priscila costura as flores em seu corpo, embelezando, dentro de um padrão, né, divulgado, a ser seguido, ela evidencia que essa beleza não é para sempre. Né? Como eu falei naquele momento, no início da minha fala, os modelos, os padrões, eles mudam na mesma velocidade que as rosas murcham. Então, isso é interessante a ser pensado, né, tendo como base essa performance de Priscila Davance. Nesse sentido, manter o corpo nesses padrões exige um constante apelo aos diferentes usos da tecnologia aí, que deverão ser implantados ao corpo constantemente. Outro fato observado nas performances de Priscila, que eu trago aqui para vocês, sobretudo nessa performance, a vaca come a mesma comida, é a reflexão acerca da animalidade do corpo humano. Eu gosto muito do texto de Charles Feitosa, né, explicando a filosofia com a arte, salvo engano é esse título, onde ele evidencia os homens, né, que os homens, por utilizarem da linguagem, sobretudo, ratificam sua superioridade em relação à natureza. Porém, a morte faz com que volte à condição de animal, né, já que seu poder de fala ele foi arrancado, né, voltando ao silêncio que acompanha o dia a dia, e aí, entre aspas, dos animais. Nós sabemos que a separação dos homens em relação à natureza ocorreu principalmente quando ela passou a condição de contemplação, né, à condição de dominação. Né? E Charles Feitosa afirma que o poder imposto à natureza, né, que essa foi considerada separada dos homens, né, e isso autorizou, inclusive, o domínio do homem sobre a natureza, em todos os seus detalhes. Né? Então, a natureza passou a ser pensada de um modo cada vez mais diferenciada dos homens. Né? É como se a natureza fosse um outro distante de nós. E nós sabemos que não. Né? A natureza está em nós. Então, a compreensão fenomenológica da natureza ela é significativa, né, para redimensionarmos o seu entendimento. Né? Essa compreendida como algo que faz parte de nós, e não como algo que nos carrega, né, que nós carregamos apenas um objeto, né, como se fosse um objeto que nós podemos dominar e fazer uso dela de qualquer maneira. E aí eu cito Nóbrega, né, Petrúcia, que ao refletir sobre a noção de natureza na fenomenologia de Merleau-Ponty, ela afirma que para o filósofo a natureza é objeto enigmático, um objeto que não é inteiramente objeto e que não está inteiramente diante de nós. Nesse sentido, é o nosso solo, não aquilo que está diante de nós, mas o que nos sustenta. Né? Somos também natureza. E Priscila Davance, sua transformação em mulher vaca, né, malhada, ela implica, ela traz essa reflexão de sua relação, principalmente com a natureza, né, com as vacas, que foi o animal que ela escolheu para representar a natureza, criticando essa separação e criticando também essa falsa superioridade do homem em relação aos outros animais, em relação à natureza, já que somos todos natureza e estamos todos também interconectados, né? Essa relação é muito importante. Então, essa interconexão com outros corpos, com a natureza, pode ser percebida também em sua performance sob água, por exemplo, que foi a última performance dela que eu descrevi, cuja postura dos sacos, né, sacos cheios das águas dos rios, um rio que ela tem uma relação afetiva muito forte lá em Portugal, potencializa a relação dessa artista com o rio, com a natureza, né, com todos os encontros que teve naquele cenário. E ao costurar esses sacos, né, cheios de águas desse rio no seu corpo, ela percebe, né, ela evidencia apenas um corpo. É como se fosse um corpo só, né, costurado com essas águas. O corpo da natureza, né, o corpo do rio, o corpo das memórias todas, das lembranças afetivas de Priscila, né, que ela evidencia por meio dessa costura desses sacos cheios dessas águas do rio no seu corpo. Priscila, né, uma outra observação que eu
apresenta em relação às performances de Priscila, essa reflexão sobre a carne, né, Merleau-Ponty. Então, acredito que a body art, né, sobretudo do que eu falei sobre as performances de Priscila Davans, o que eu descrevi, claro que eu resumi, né, essas performances, ela exterioriza, é como se ela exteriorizasse o interior da artista, a subjetividade, né, por meio dessas marcas todas, essas costuras que são feitas na carne, né, essa costura de objetos em seu corpo, ou seja, são transformações que, segundo, inclusive, os artistas, muitos da body art falam, evidenciam, são transformações que propiciam maior conhecimento de si, né, com um importante sentido a ser alcançado nos momentos de suas performances, né, como apresentei aqui um Sob Água, por exemplo, com a costura desses sacos na carne, no corpo de Priscila. O corpo, a partir do conceito de carne na fenomenologia de Merleau-Ponty, não é considerado apenas um receptáculo de órgãos, né, como sabemos, que funciona a partir de sua justa posição, ou seja, né, nosso corpo é, sim, interioridade que se exterioriza. É um pleno poroso, né, segundo como fala Marilena Chauí, se referir a esse conceito de carne em Merleau-Ponty, é um pleno poroso que a cada plenitude remete a um vazio sem o qual não poderia vir a ser, né, citando Marilena Chauí. Priscila, em suas performances, né, ao ter a carne costurada, ao anexar esses objetos em seu corpo, rosas, sacos cheios de água, tessituras, fios, ela revela que o corpo é também animalidade, né, para além da tinta da vaca malhada. Ela parte da necessidade de amplificação da experiência, da busca da subjetividade, né, uma diferenciação desse corpo, uma transformação desse corpo. E podemos aproximar essas reflexões das performances de Priscila e também de Marcela ao ser selvagem, né, ser selvagem que o Merleau-Ponty aí tanto nos indica, né, a ontologia de ser selvagem, na medida em que ela realiza um trabalho que exprime o copertencimento, uma intenção, um gesto inseparável do sujeito que os efetuam, e eu também trago a referência de Marilena Chauí sobre as reflexões da ontologia de ser selvagem, claro, tendo como base aí, referenciando a fenomenologia de Merleau-Ponty. Então, acreditamos que esse corpo também, com outra reflexão que eu trago, a partir, né, da descrição e da compreensão dessas performances, acreditamos que o corpo é capaz de significação, de sensação, estesia, né, eu trago mais uma vez Nóbrega, que afirma que é a estesia do corpo, né, proposta na fenomenologia de Merleau-Ponty, apoia-se na compreensão erótica da vida e do conhecimento que ultrapassa as dicotomias clássicas do racionalismo. A percepção erótica irá permitir uma nova forma de compreensão da relação do corpo-mundo, não da ordem do eu penso, né, mas do eu vivo, eu sinto, eu amo. Essa percepção, né, da ordem do sentir, do eu sinto, nas performances de Priscila, cujas tintas da tatuagem, né, e linhas que tecem seu corpo criam não só novos formatos e cores, mas também novas sensações, né, de ser um corpo, de ter um corpo, com suas dores, alegrias, pulsações do ser vivo, né, atado ao mundo da experiência, da performance, que comunicam e transcendem a ordem do eu tenho, né, para a ordem do eu sinto, eu vivo, como citado aí na fala de Nóbrega. Eu gosto muito dessa citação de Paul Zumthor, né, e aí está um pouco resumida, não trouxe toda, mas é uma citação que Paul Zumthor, né, ele traz também essa referência muito forte, ele tem essa referência muito forte com a fenomenologia de Merleau-Ponty, né, e ele afirma que o corpo que é ele que eu sinto reagir ao contato saboroso dos textos que amo. Ele que vibra em mim, uma presença que chega à opressão. O corpo é o peso sentido na experiência que faço dos textos. Meu corpo é a materialização daquilo que me é próprio, realidade vivida e que determina minha relação com o mundo. Dotado de uma significação incomparável, ele existe a imagem do meu ser. É ele que eu vivo, possuo e sou, para o melhor e para o pior.
Então, na body art, nós podemos fazer essa relação, né, com a reflexão do disjuntor, e o corpo é o peso da experiência performática dos artistas, há um empenho do corpo na performance, né, e esse corpo, ele é todo presença, ele é todo linguagem, ele comunica o tempo inteiro. Já chegando ao fim, né, da minha fala, eu aponto, portanto, diante de toda a descrição desses artistas, do que nós podemos refletir acerca desse corpo, apontamos a necessidade de que sejam despertados os sentidos do corpo, né, em conjunto com o conhecimento que é produzido pelas técnicas, né, de corpo. E aí eu trago uma citação de Merleau-Ponty, né, que toda técnica é técnica de corpo, ela configura e amplia a estrutura metafísica de nossa carne. Né? O filósofo afirma, então, que toda técnica apresenta intervenções objetivas. No entanto, o corpo, diante dessas intervenções, como descritas nas performances aqui de Priscila e Marcelo, não deve ser considerado apenas objeto, não sendo apenas, portanto, objetividade, né? Mas também sujeito que atribui sentidos e significados às diferentes práticas corporais. Acredito também que, para além do aspecto financeiro, mercadológico, enfim, é importante ressaltar a compreensão fenomenológica do corpo sujeito situado no mundo, relacionados com a cultura, com os afetos, os desejos e a própria liberdade de escolha, como vemos aí nas performances da body art. Essa experiência, essa compreensão, ela pode enfatizar que a experiência vivida é um ponto de reflexão sobre ser e estar no mundo. Nesse sentido, as práticas corporais, tais como a body art, precisam ser pensadas de modo amplo, dado que o gesto revela e esconde aspectos da subjetividade, que na fenomenologia envolve a relação do sujeito com o mundo da cultura. Percebemos a importância do conhecimento das diversas práticas corporais, no sentido de construir um conhecimento amplo sobre o corpo, sobretudo na educação física. Né? Ou seja, da educação física, poder buscar trocas de conhecimentos, obviamente, com as diversas práticas corporais, as diversas técnicas de corpo, como a body art, por exemplo, que é uma técnica que, de fato, por vezes, leva o corpo ao limite máximo, né, em suas performances, mas que amplifica a compreensão do corpo fenomenológico, a meu ver. Isso é uma leitura minha, uma reflexão minha acerca desse corpo na body art. E esse corpo entendido como um corpo vivo, atado ao mundo, um corpo que é movimento, linguagem, sexualidade, que sente dor, que sente amores, desejos, enfim. É preciso que a educação física esteja atenta a esses saberes que são divulgados sobre estética, sobre corpo, enfim, no sentido, não no sentido de confirmar esses saberes, mas de questionar, né? Questionar também temas que são tão fortes, né, na nossa área de conhecimento, e pensar o corpo para além da aparência, né, pautado também na existência dos sujeitos, nos desejos desses sujeitos, o que eles atribuem sentidos que somam a experiência em suas vidas, penso que é muito importante. A reflexão sobre a subjetividade também, né, cada sujeito apresenta seus sentidos sobre a vida e sobre sua existência, e essas todas as experiências nessas performances evidenciam isso. A reflexão acerca da própria enfermidade, questão de saúde, que vemos tanto na nossa área, né, às vezes como a ausência de doença, né, e também seguir modelos, inclusive de corpos saudáveis, né, a fuga também dessa enfermidade, de esconder esse corpo enfermo, que por vezes também faz parte aí do nosso dia a dia. Acredito que a linguagem do corpo, na body art, comunica sentidos diversos, incluindo as relações com a aparência, beleza, felicidade, prazer, dor, né, enfim, e outros sentidos tantos. Na body art, esses sentidos são potencializados, né, e nos permitem ampliar os horizontes de compreensão sobre a existência e o conhecimento da linguagem do corpo em sua polifonia. Então, penso que são reflexões que podem apontar aí saberes diversos sobre o corpo, sobre como podemos relacioná-lo aí ao conhecimento da educação física, a área que precisa estar atenta às várias práticas corporais que trazem conhecimento acerca do corpo,
né? E para ampliar, inclusive, também essas noções de corpo na própria educação física, que obviamente já vem crescendo muito, já temos vários aí caminhos significativos sobre o corpo na educação física também, né? Para além desse corpo-objeto, corpo da eficiência, enfim. E obrigada, minha gente. Era isso que eu tinha um pouco para dialogar com vocês, e estou à disposição para o diálogo. Quem quiser também contribuir, fazer algum comentário, é uma pesquisa em andamento, né, e estou bem aberta ao diálogo. Obrigada. Muito bem, Rose. Gratidão a você por essa belíssima apresentação, extremamente provocante, extremamente recheada de várias imagens, várias ideias, várias reflexões, e, ao mesmo tempo, que nos leva a pensar, que nos faz pensar, né? Eu sei que algumas pessoas reagiram aí no chat, mas depois eles podem retomar suas falas, né? Mas, assim, eu gostaria de agradecer imensamente, né, a sua exposição e relembrar algumas coisas que você, de uma certa forma, tocou, mas que são importantes registrar, né? Por exemplo, começo dizendo que eu também sinto muita falta, né, dos encontros presenciais, né? Eu entendo que é como você diz, aqui também é um encontro presencial, mas é como diz Petrúcia, a presença ela é telemática. Ela não é uma presença em carne e osso, né? É uma presença reproduzida por uma máquina, né? E que saudade daqueles tempos lá da sala, né? Onde nós fazíamos os nossos lanches, né? E os cafés. Os cafés, pois é, tudo isso. Mas é isso que a gente tem, né? Paciência. Vamos continuar vivendo, resistindo, lutando pela vida e acreditando em dias melhores e fazendo por onde esses dias melhores aconteçam, né? Mas é muito bacana relembrar isso e relembrar também que Merleau-Ponty diz com todas as letras na fenomenologia da percepção que o corpo, antes de ser comparado a um objeto da física, e se a gente quiser da biologia, o corpo é uma obra de arte. Ele diz isso com todas as letras, né? Ele diz isso na fenomenologia da percepção. O corpo é, antes de tudo, uma obra de arte. É claro que quando ele diz isso, ele não está pensando na body art, né? A body art ela serve como referência para a gente, vamos dizer assim, pensar essa frase dita por ele, né? Porque a ideia de que nosso corpo é antes de tudo, uma obra de arte, é dizer que é um corpo construído. Nós temos uma base, que é a natureza, mas a partir da natureza nós construímos nossos corpos culturalmente, né? E daí a presença forte da arte. Isso me faz lembrar, inclusive, de uma imagem muito bonita que está no livro de Heidegger, né? A Origem da Obra de Arte, quando ele vai falar do templo. O templo como sendo do mundo se conectando com a terra, que é a pedra, né? É como Rose disse, nós não podemos deixar de considerar que nós somos seres naturais, né? Não há templo sem pedra, né? Então não há vida humana sem comida, sem ar, né? Sem água, né? Por quê? Porque nós somos seres naturais. Nós não somos só naturais, mas nós somos seres naturais. Nós não podemos nos extrair da natureza. E para Merleau-Ponty isso é muito claro mesmo, né? É tanto que Rose, quando falou de estesia, né, essa centralidade do sentir, e que tem tudo a ver com o nosso laboratório, que carrega o nome laístesis, no interior dele tem a noção de aístesis, que é uma teoria do sentir, né? A origem da palavra estética não está associado a uma teoria do belo, mas está associado a uma teoria do sentir. Só que Merleau-Ponty traz uma novidade para a gente. E essa estesia, ela é reversível. Isso é fantástico. Essa estesia, ela é reversível. Quando eu toco as coisas do mundo também me tocam, né? Quando eu sinto, quando o meu corpo entra em contato
com a natureza, com a realidade em torno dele, né, o Umwelt, o ambiente também afeta o meu corpo. Né? Não é só eu sinto. Né? Eu sinto por quê? Porque o mundo me afeta. Então, é o que Merleau-Ponty vai chamar de reversibilidade da carne. A minha carne está entrecruzada com a carne do mundo. É por isso que a gente fala de pathos. Nós temos um pathos fundamental com o mundo. Né? Nós temos um pathos fundamental com a terra. E é interessante, Rose, quando você falou da natureza como nossa morada primeira, né? Isso me faz lembrar de um texto que a gente está estudando, escrito por Russell, em 1934, que se chama A Terra Não Se Move. Muito curioso esse texto. A Terra Não Se Move. Para dizer o quê? E antes da Terra ser, como Rose falou, esse objeto, né, estudado pela ciência, pela física, como um corpo celeste circulando no espaço sideral, a Terra é a nossa morada. Isso é fantástico. E do mesmo jeito que a Terra é a nossa morada, né? A Terra é a nossa morada, o nosso corpo também é a nossa morada. O próprio Russell diz isso lá, o mundo não se move, a Terra não se move, a Terra não se move. Né? Isso não quer dizer que os conhecimentos da ciência, eles não sejam importantes, decisivos e são fundamentais para a nossa vida aqui na Terra. Mas antes da ciência explicar o que é a Terra, nós já vivemos a Terra. Há uma vida terráquea. Né? Há uma vida com os lagos, com os rios, né? Com os peixes, com as árvores, com os outros seres humanos. Né? E isso é muito importante. Né? Ele usa, inclusive, a expressão terra-solo e corpo-solo, o corpo-morada. Né? É o Russell tentando desconstruir, de uma certa forma, essa noção de sujeito transcendental, de consciência transcendental. A consciência tem uma morada, a subjetividade tem uma morada, é o corpo. Né? E você trazer essas imagens aí, muito interessante. Muito interessante. Né? Então, fica essas observações iniciais que eu estou fazendo, mas eu vou, com certeza, facultar a palavra para quem quiser comentar, fazer questões para a Rose, né? Mas me veio à mente também, Rose, aí você pode falar um pouco, sobre o problema da dor. Né? Eu acho que Marcelo, inclusive, coloca isso no chat. É que você pensa, você como pesquisadora da Body Art, né? O problema da dor. Né? É claro que nós vivemos num tempo, eu acabei de escrever um artigo sobre a dor, né? Lucas está aí, também fez uma pesquisa de pós-doutorado sobre a dor, falta publicar, mas vai chegar o tempo da publicação. Né? A dor, ela é central para a nossa existência. Não há vida humana sem dor. Só que a modernidade, por trás dos anestésicos, né, acha que é possível viver sem dor, sem sofrimento. Né? Esses corpos aí mostram o sofrimento humano. Né? Quer dizer, é interessante um artista que não somente vive a experiência de um câncer de pele, vive a experiência do tratamento, mas traz esse sofrimento para a performance. Ele transforma em arte. Ele simboliza, ele dá simbolização para o seu sofrimento. Isso é muito interessante, né? Mas eu queria escutar você um pouco, né? Depois a gente abre a palavra. Por favor, Rose. É isso mesmo, cara, isso que você falou. Inclusive, quando eu pesquisei os artistas, todos que eu pesquisei desde o mestrado, que foram artistas franceses, australianos e agora os brasileiros, todos eles falam sobre a dor. E criticam também a ideia da dor de ser sempre algo a ser escondido, a não ser sentido, a ser amenizado, né? Porque, segundo eles, a dor é da condição humana. E o mais importante que eles evidenciam sempre em suas performances, não é apologia à dor, não é isso. Mas é a dor como um local absoluto de sensações. Né? Então, a dor como sensação mesmo do corpo, como despertar aí, estados do corpo, como ele sempre fala. Então, a suspensão, naquela foto inicial que eu mostrei do corpo suspenso, a maioria dos artistas que trabalham com a suspensão, eles trabalham no sentido de refletir, de fato, sobre essa dor, como local de sensação, de despertar aí, locais
como eles falam às vezes, adormecidos do corpo. Então, é a percepção do corpo, né, por meio da dor. E eu vejo isso muito forte, desse local absoluto de sensação, né, e eles não falam, não fazem apologia, como eu disse anteriormente, à dor. Né? A dor, ela é percebida na Moriarty, principalmente sobre esse local de sensação. Né? E também, para não esconder, a dor faz parte da nossa existência. Né? Então, por que devemos esconder esses sentidos que são causados pela dor? Então, Marcelo Braga traz esse elemento forte da dor, do câncer, né? Mas ele diz que o corpo dele não é só isso, mas ele também é isso, ele também sentiu isso, ele também sofreu nesse tratamento, mas ele também não se resume só a isso. Né? Que às vezes vemos um corpo enfermo e a gente acha que o corpo é só aquilo da doença. Né? Ele é aquilo, ele tem essa sensação de dor, né? Essa dor por vezes desperta aí locais do corpo por vezes pouco perceptíveis, né? Como esses artistas falam, mas o corpo ele vai além disso. Né? E aí eu gostei muito que você trouxe o início do corpo como obra de arte, né? Merleau-Ponty. Ou seja, é um corpo sempre aberto e inacabado. Né? E por ser inacabado, a gente tem sempre algo, a gente pode ter sempre algo a revelar, né? A sentir, a produzir de sensação, e a dor pode ser um desses elementos de sensação, de descoberta, né? Desse corpo. Eu penso isso sobre a Boreate, mas não apologia. Não é isso que os artistas querem mostrar. Né? E sim um local de sensação, de despertar sentidos aí do corpo. É mais por esse lado. Muito bem, Rose. Gratidão a você. Eu sei que Marcelo abriu o microfone para falar, né? Por favor, Marcelo, fique à vontade. Olá, bom dia. Retomando a questão, primeiro parabenizar pela fala, muito boa, e me chamou a atenção, né, a questão da exposição, justamente essa ideia, né, da dor, nessas relações que são existentes aí com relação à dor, o corpo e a expressão, como se de alguma maneira só fosse possível o corpo se expressar através dessa sensação da dor. Né? A performance que foi falada da Priscila, que ela costurou as flores ao redor do pescoço e seu corpo, para tentar falar sobre a efemeridade da beleza, mas o que me chamou a atenção foi o processo de dor para chegar naquela beleza. Né? A gente discute sobre essa questão dos padrões, sobre como esses padrões mudam e como a gente está o tempo inteiro numa busca para poder se adequar ao padrão, mas esquece de refletir sobre o processo de dor por trás de alcançar esses padrões. Aí sejam as dores psicológicas por tentar e não conseguir, as dores físicas de se submeter a algum tipo de treinamento excessivo, cirurgias ou restrição alimentar, mas de alguma forma a gente está também em um processo de dor para poder chegar nesse padrão de beleza. E ela faz isso, assim, me chamou a atenção em todos os aspectos, porque tatuagem causa sensação de dor, seja para quem é muito tolerante, pode ser um desconforto, para quem é menos, pode ser uma dor mesmo, e ela tatuar o corpo para poder chamar a atenção, então já traz essa questão da dor. Quem já teve alguma parte do corpo costurada sabe que mesmo com anestesia dói, e eu fiquei pensando se essas performances dela ela fazia sobre algum efeito de alguma substância para poder amenizar a dor, se não, era lá no cru mesmo, né, digamos assim, porque isso também se fazia presente na transformação e na percepção. E essa última foto que foi postada dela que mostra o sangramento, né, que ela está com as flores no braço e sangrando. Então isso mais uma vez me chamou a atenção, tanto para essa transitoriedade da beleza, quanto o processo dolorido para se chegar até esse padrão de beleza. Né, isso foi o que ficou marcado, me chamou muita atenção das performances e esse ponto da beleza ela ser algo subjetivo que dificilmente você consegue encontrar, porque o tempo inteiro ela está transitando e vai variar de pessoa para pessoa, sociedade a sociedade, mas o fato dela ser muito efêmera, que a qualquer momento muda e aquele sofrimento todo que você teve, de alguma maneira perde o sentido, e toda a dor que você passa inflige ao corpo para que você consiga atingir aquilo, mesmo que seja transitoriedade, né, que não se mantenha por um longo período. Eu ia fazer a pergunta justamente em cima disso, e durante o trabalho da pesquisa a senhora focou na questão da dor, né, para poder chegar nesse entendimento da body art e da performance. Mas depois, na fala que a senhora fez logo após a fala do professor Actan, ficou claro. Mas era só a questão dessa reflexão, né, a presença da dor na questão das percepções de transformações corporais, para além da transitoriedade dessa ideia de beleza.
Muito bom, Marcelo. Muito boa sua observação. Realmente, esse processo de dor é muito forte, né? Nesses processos aí de transformação do corpo, né? O corpo submetido, sei lá, tatuagem, como você falou, piercings, scarificações. E essas performances também evidenciam isso. E essa específica sobre a beleza, né? Que as rosas são consideradas, segundo a artista, como a beleza. Costurar essas rosas é um processo que envolve dor, é como se costurando essas rosas, e as rosas se referem à beleza, esse corpo se tornasse belo, e ela mesma diz que como as rosas murcham, na mesma velocidade que esses modelos todos são propagados aí na nossa sociedade, de mudanças e transformações de corpo, né, em busca de certos padrões, as rosas, elas murcham muito, muito rápido, né, assim como esses modelos todos que existem. E ela fala na performance que para você conseguir acompanhar essa velocidade de mudança, né, você teria que repetir ela fala, essa atividade penosa, né, que sangra, você vê ali o sangue, é a simbologia também, né, desse corpo que recebe essa transformação, que recebe, de certa forma, essa marca aí, você teria que repetir várias vezes, você teria que aguentar essa dor e essa transformação penosa, como ela diz, várias vezes. Ela não usa essas performances que eu descrevi, nenhuma ela usa anestésico, né? Ela não é anestesiada. É feita de fato, essas performances são feitas realmente sem anestesia. E a maioria das performances que eu já estudei, inclusive existem performances com cirurgias plásticas, né, de uma artista plástica, da artista chamada Orla. Orla é francesa, né, professora de belas artes lá na França, e ela fazia cirurgias plásticas, né, e ela dizia, meu corpo é um outdoor para mim mesma. E as pessoas, quando realizam, por vezes, essas cirurgias estéticas de transformação, de seguir certo padrão, às vezes é um outdoor para outras pessoas, o corpo a ser visto seguindo certos modelos, e ela criticava justamente isso. Não, eu não quero ser um outdoor para os outros, e sim para mim mesma. E aí ela transformava as performances dela, de Orla, eram cirurgias que ela apresentava para as pessoas ao vivo, a performance era ao vivo, online, né? Hoje em dia é bem mais simples perceber esse online, as pessoas assistindo essas performances, e ela fazia transformações em seu corpo por meio da cirurgia plástica, e ela também não recebia, né, ela recebia um pouco de anestésico, mas ela não recebia muito, tanto que ela ficava acordada o tempo inteiro, né, era mais anestesias locais, enfim, ela recebia. E ela fazia o quê? O modelo agora tem um nariz fino e arrebitado, aí ela produzia um nariz dela mais grosso. A boca era para ser, na época, mais fina. Hoje não. Hoje a ideia é ser a boca mais preenchida, né? E ela fazia um lábio mais preenchido na época, que não era o padrão. Imagine, o padrão há 20 anos atrás era de uma boca mais fina. Agora é mais grossa. Então, naquela época lá, você fez a cirurgia para ter o lábio mais fino. Agora você tem que fazer o lábio mais grosso. E a repetição, como Priscila fala, é uma repetição penosa, né? O corpo sofre também nesse sentido, dessa busca desenfreada por modelos que são aí propagados e são consumidos, sim, né? E esses artistas, eles vêm a criticar esses sentidos aí, né? Por vezes, você perder uma certa identidade ou criar novas identidades aí do próprio corpo por meio de uma transformação que, às vezes, não é para si e é mais para o outro. Então, muito boa essa observação, é nesse sentido mesmo. Que você muito bem. Obrigado, Marcelo, obrigado, Rose. Quem gostaria de fazer algum comentário ou alguma questão para a Rose? Tem até no chat, né, algumas coisinhas. Kelly quer falar, pois não, Kelly? Oi, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Kelly. Primeiro, agradecer pelo conhecimento que eu pelo menos, né, sou um pouco leiga e é muito, muito impactante essas fotografias e tudo que o corpo é capaz de fazer, é capaz de lidar. E com remetência à questão da dor, eu recordei primeiramente nos dias atuais, a questão de uma influenciadora digital, como se fala hoje em dia, né? Sim. É uma grande influenciadora digital hoje, que ela tem 25 anos e teve leucemia.
e ela passou pelo processo de químio, de transplante, e é uma moça jovem, bonita, e disse que entrou numa rede para relacionamentos, né, essas redes de relacionamentos. Ela contou a experiência dela, em que colocou primeiramente a foto dela antes do câncer, antes da leucemia. E então, assim, o site é que cada um que goste, clica, vários cliques. Várias pessoas gostaram e queriam conversar com ela. Então, ela achou interessante mudar, colocar as fotos depois, né, careca e o processo todo depois que ela teve a leucemia. E aí ela percebeu que ela não teve nenhum clique, ninguém quis conversar com ela, e aquilo me chocou muito, assim, ela relatando essa situação de que a sociedade ainda é muito arraigada no corpo saudável, dito saudável, né, a foto, ela hoje já está bem, ela hoje já fez todo o tratamento, lógico que tem as etapas que ela ainda tem que cumprir, mas ela disse, por que não eu ser clicada? Foi algo que eu vivi, que eu não quero esconder que eu vivi, né, uma dor que eu senti e que eu não quero esconder isso de ninguém, assim, é como se ela tivesse que se mascarar, se camuflar para poder ser aceita para um novo relacionamento, por exemplo. Então, com toda essa conversa, né, esse diálogo de hoje, me remeteu muito a essa menina. Então, quer dizer, o quanto isso ainda está muito, muito arraigado na nossa sociedade, né? O quanto isso é muito complexo. Mas era isso, e agradeço mais uma vez, né, a oportunidade de mais conhecimento. Obrigada. Obrigada, Kelly. E a gente Quer reagir, Rose? Dizer alguma coisa? É um pouco do que Marcelo Braga apresenta, né, na performance dele, de mostrar, de fato, esse corpo enfermo. E é um corpo, como ele diz, por vezes tem que ser escondido na sociedade. É isso que ela apontou aí na reflexão dela, e que muitos não querem ver. Tanto que não teve nenhum clique, né, quando mostrou o corpo depois da quimioterapia. Então, existe um olhar aí ainda na nossa sociedade de esconder mesmo, de deixar ali à parte esse corpo enfermo. E, sobretudo, também eu percebo que esse corpo enfermo, ele cai, ele sai de alguns padrões, né? Quando você tem esse padrão, aí você tem os cliques, como ela falou. Quando esse corpo enfermo sai, ele foge desses padrões, ela perdeu, né, as curtidas todas. Mas é uma realidade também, como disse Marcelo Braga, é uma realidade. O corpo também adoece, sangra, né? A pessoa chora, sente dor, mas é a existência dele ali ainda há o que sentir, né? Como disse Marcelo Braga, ainda há o que sentir, ainda há o que despertar aí nesse corpo enfermo, porque ele não é só doença, ele vai além da doença. Professor. Muito bem, Rose. Lívia? Na verdade, eu vou trazer um elemento que é o adoecimento que é provocado pela busca dessa perfeição, né, e que as redes sociais nos trazem. Sim. Outro caso, a gente teve aqui na nossa região, o professor Lucas, que é daqui do Cariri, vai lembrar, uma blogueira muito jovem, se eu não me engano, 24 anos, faleceu, porque ela tinha, se você visse a foto dela... Eu sei quem é, paraibana, né? Saiu até no Fantástico, né? Rede Nacional, muito jovem, um corpo perfeito, mas foi fazer uma lipoaspiração em busca de mais perfeição, e o custo dessa cirurgia, né, foi uma perfuração do intestino, ela chegou a óbito. Então, também um corpo saudável que, na busca da perfeição, traz para si o adoecimento, né, e que adoecimento chega ao ponto do óbito, por pressões sociais, né, e por essa busca desmedida que nossa sociedade tem pela perfeição, e que as redes sociais alargaram de uma forma e com um potencial negativo, assim, que é devastador. É devastador. É uma busca, de fato, desenfreada, né, sobre a busca desses padrões todos, e penosa, como diria Priscila D'Avanzo. Além de tudo, é penoso. Silvinha, você pediu a inscrição? Por favor, pode falar. Oi. Olá, Rose, obrigada pela apresentação. Foi ótima refletir sobre a boreate. E eu queria, assim, que você falasse um pouco como é que a gente pode, né, porque a arte, ele tem esse papel político, né, de desvelar o que
está talvez implícito, está causando sofrimento, enfim, ela tem esse fator. E como é que a gente pode trazer essas reflexões para a educação física, né? Porque o título da palestra também foi essa relação, e eu senti assim, lógico que todas essas reflexões que a gente fez aqui, a gente já está contribuindo para a nossa formação, né? Mas para pensar o corpo. E aí eu fico pensando, como é que é nas nossas práticas, né, da educação física? Porque, ora, a gente tem discursos também que sem dor, sem ganho, né? Ora, a gente tem a coisa do corpo ainda belo, né? Assimétrico, né? Que até a própria Priscila traz, né, na performance dela, essa coisa de ser mulher do peito, né? Simétrico, em pé, duro, né, bonito, redondo, arredondado. Então, como a gente pode pensar, né, todas essas questões da arte para a educação física, para as nossas práticas, né? Obrigado, Silvina. Rose? Oi. Então, acho que a primeira coisa, né, que eu falei é o diálogo com as diferentes técnicas de corpo que existem. Né, que saberes são esses, que essas técnicas, essas práticas corporais, elas produzem sobre o corpo. Então, a educação física está atenta, né, a esses saberes que são produzidos pelas diferentes práticas corporais, eu penso que já é uma contribuição, né, para ampliar esse sentido, que corpo é esse na educação física. Eu, como também disse, penso que muito, né, já tem sido feito, já foi feito aí em relação a esse corpo que, por vezes, ainda é considerado objeto, o corpo da eficiência, utilidade na educação física, um corpo que tem que ser, sei lá, produzido a partir de certas performances, né? Muito já foi feito, muitos estudos já dialogam sobre isso, sobre a necessidade de produzirmos reflexões mais amplas sobre esse corpo, né? Desse corpo engajado, corpo da experiência, que os sujeitos atribuem diferentes sentidos aí à sua existência. Eu penso que a primeira coisa é essa, esse diálogo sobre as diferentes técnicas de corpo que existem. Eu trouxe a Body Art justamente para dizer que corpo é esse que é produzido na Body Art, que sentidos são esses que essa técnica de corpo apresenta sobre o corpo, e como podemos trazer reflexões para a educação física. O próprio sentido de estética, né, do corpo belo aí, que foi um sentido um pouco desviado dessa noção de estética, como o Carice falou, do sentir para um padrão. Né? Então, saiu essa questão do sentir da estética, né, a um padrão que tem que ser seguido. Então, às vezes, a gente ainda encontra esse sentido de estética mais restrito na área da educação física. Né? Então, pensar para além desses sentidos padronizados é um pouco que, por vezes, a educação física ratifica essa busca, essa necessidade dessa busca por padrões de corpo, padrões de beleza. O corpo agora é o corpo malhado, né? Estamos na era do corpo malhado, tanto que a lipoaspiração agora é 3D. Né? Eu sou de um dia dessa lipo 3D que ela produz esses gominhos aqui, né, dos músculos, elas evidenciam os gominhos aí que a gente, às vezes, que as pessoas tentam tanto malhar e ter esses gominhos aí no abdômen. Então, às vezes, a gente ainda vê isso também da educação física. A ratificação por essa busca aí de modelos, né, de padrões corporais, e eu dei o exemplo do corpo malhado. Mas o corpo não é só isso, não é só essa transformação em um corpo malhado. A gente também tem que ver os sujeitos que estão envolvidos aí nessa busca, né, os sentidos que são produzidos e apresentados para esses sujeitos. Né, essa reflexão é mais ampla, né, ela tem que ser mais ampla na educação física, e como eu disse, já vem ampliando muito mais. A gente pensa na educação física 30 anos atrás é totalmente diferente, né, ao que a gente já produz hoje em dia. Mas, inclusive, essas pessoas, esses influenciadores digitais, muitos são da educação física, e eles estão ali pensando e produzindo a imagem do corpo tem que ser daquele jeito, que saudável é você malhar e ser malhado daquele jeito lá. Né? E não é só saudável para a questão da saúde, mas também da aparência do corpo saudável. Né? Eu acompanho alguns, e agora com essa nova era virtual que a gente está vivendo, existem muitos treinos online, e o discurso, a maior parte do discurso é desse corpo que deve ser o quê? Malhado. E aí é um malhado saudável. Então, o saudável, ele também está junto, ele caminha junto desses padrões
que são construídos acerca do corpo. Há um tempo atrás era o corpo magro, agora é magro e malhado. Daqui a pouco, sabe Deus o que é que ainda vai surgir. Em termos disso, então, a educação física, a Boiardi, ela traz um olhar diferente acerca disso, inclusive uma crítica, né? Um olhar político também, como você falou, acerca desses modelos, desses padrões. Será que isso realmente traz a felicidade desses indivíduos? É o que é questionado aí nessas performances, sobretudo as que tratam sobre a questão da beleza. Será que, de fato, você ter esse modelo, você já vai estar feliz e satisfeito? Porque já daqui a um tempinho, já vem outro modelo, você vai ter que seguir também esse modelo. Então, é estar atento a esses discursos, estar atento a esses saberes que são produzidos por outras práticas corporais, eu penso que é importante a educação física, né? Perceber, ter essa sensibilidade aí em relação ao que se tem, né, escrito, que é produzido, ao que é pensado sobre o corpo, para além de uma aparência, né? Para além desse processo de transformação que que não tem fim, né? É um processo que não tem fim, sobretudo com o avanço das tecnologias todas do corpo aí, que produzem tanto e que ajudam, né, a potencializar esses padrões, a você conseguir ter esses padrões. Então, eu vejo que é uma contribuição nesse sentido para o saber, de uma maneira mais geral, da educação física, né? Esse olhar mais abrangente sobre o corpo. Enfim, penso que é isso, um pouco disso. Ok, Rose. Karenine, você quer falar? Estou vendo você na rede aí, bem relax. Saudade da minha amiga. Estou só no balanço da rede aqui hoje. Tá ótimo. Muito bem. A mesa pela rede, deu certo. Bom, eu já vi... eu queria dizer que é um prazer estar aqui de novo na reunião do Lastes, que eu adoro, né? De vez em quando eu apareço. E ver Rose novamente falando sobre Boiardi, né? Eu estive lá ainda na dissertação do mestrado dela, assistindo e fiquei relembrando, sabe? Já ouvi Rose falar várias vezes, mas hoje eu queria compartilhar com você, Rose, assim, as impressões que eu tive hoje, o que me fez pensar hoje a sua fala, né? Para mim, hoje ficou mais claro esse teor performático da Boiardi, que dá uma diferenciação da body modification, que muitas vezes está muito atrelada à questão econômica, à questão disso que você acabou de falar aí, né? Dos padrões estéticos. E é justamente nessa ação performática da Boiardi que ela vai colocar um outro sentido para o corpo, né? Isso. De uma forma, para alguns, agressivas, né? Porque lida com questões que são muito difíceis, como a dor, por exemplo, que foi colocada aqui, mas não só ela. E que para outras pessoas não, porque isso, né? Eu tenho realmente uma certa dificuldade de ver algumas imagens, né? Até hoje eu sinto um pouco do que eu sentia lá quando você fez o mestrado, vendo essas imagens. Mas isso me fez lembrar dessa questão da performance, né? Eu, um tempo atrás, li um texto, acho que foi de Richard Sennett, eu não tenho plena certeza, mas a performance, ela traz um pouco essa ideia de como as pessoas faziam essa arte compartilhada, dessa vivência da experiência coletiva, né, dos povos mais antigos, né? Por exemplo, um ritual dentro da caverna, então a performance traz muito essa questão da ritualidade, né, e de experimentar junto, né, assim. E assim, por muito tempo, o ser humano não entendeu isso como sendo arte, não compreendeu isso como sendo arte, né? Que hoje, por exemplo, as pinturas rupestres, né? Muito tempo isso não foi considerado arte, né? E então eu fiquei pensando também muito impactada pelo que a gente conversou ontem, ouvindo uma fala de Petrúcia, numa disciplina que a gente participou, né? E à noite eu fui assistir uma fala de José Gil sobre essa relação de mudanças climáticas e pandemia, no contexto, trazendo também o contexto da arte, né? Até que ponto também a Boiardi,
não é uma forma também de estar trazendo esse contato com a terra, com o corpo, que está sendo tão colocado hoje, porque, assim, a body art, você falou aí que ela nasce, acho que é nos anos 80, não sei, não me lembro bem, mas... 70, 80. Assim, da forma como ela é vista hoje com esse nome de body art, mas, na verdade, as práticas que ela utiliza, como tatuagem, implante, escarificações e tal, é muito antigo, né? Assim, as sociedades antigas já faziam isso há muito tempo, né? Eu tenho conversado muito isso com minha filha aqui. E ela tem falado muito isso, assim, mas perdeu essa ideia da ritualidade que tinha antigamente, né? Perdeu-se essa questão da ritualidade, de experimentar a experiência. Como a gente pode ter como exemplo algumas práticas dos povos indígenas de rituais de passagem, né? Aqui no Brasil, a gente vê amarrar aquele negócio nas pernas, né, por um tempo, a menina, né, e outras que a gente tem aí também, se a gente for ver, as pinturas corporais, as escarificações, né, objetos, aqueles índios, acho que é botafogo, né, não sei o nome, que bota aquele negócio lá na boca. Então, eu vejo como uma forma, assim, de trazer de novo essa vivência de uma experiência coletiva e desse retorno para a terra, para o corpo, para a animalidade, sabe? Assim, eu não sei, queria saber se você... bom, eu acho que você falou, tem a ver com isso, né? Mas, no final, quando você faz as relações com a antropologia, com a natureza. Mas se você viu algo também nas suas leituras mais especificamente sobre isso. Então, nas leituras que eu fiz, eu não... Oi, Karine, obrigada pelo comentário. Então, nas leituras que eu fiz, eu não vi essa relação, não, da questão dessa volta da experiência coletiva. O que eu penso que é muito interessante, isso aí que você trouxe, que, de fato, esse rito, essas técnicas todas, tatuagens, escarificações, piercing, elas se banalizaram muito, né? E as pessoas atribuíram outros sentidos diferentes daqueles das sociedades antigas, como você bem falou, que eram ligados a ritos, né? Momentos de passagem aí, enfim, das várias sociedades que existem. Na minha dissertação, hoje eu não trouxe na apresentação, eu trago um pouco desse processo histórico, das técnicas todas de modificação corporal, né? Eu cito algumas que a body art, ela vai, de fato, se diferenciar pela presença da performance, como você bem disse aí. Então, a performance é o que vai mudar, por exemplo, de eu que vou fazer uma tatuagem. Aí é uma body modification, de fato. Se eu vou ali, Rosemary Maria, sujeito, eu vou ali fazer uma tatuagem, isso entra na modificação corporal em geral, que pode ser feita por várias né, técnicas. Mas existem a inscrição, que eu chamo às vezes da inscrição da cultura no corpo, né, que são essas outras técnicas ritualísticas que acontecem em várias sociedades que transformam o corpo tendo um porquê, né, e esse porquê cultural, por vezes, como, por exemplo, o pé das chinesas, né, que até um tempo atrás, ainda existe hoje na sociedade lá chinesa, em algumas cidades menores, mais afastadas, interioranas, ainda existe essa prática, né, em que as mulheres, desde o nascimento, elas achatam o pé, para que esse pé ele não cresça, né, tanto, porque é um símbolo, inclusive, considerado de beleza da mulher, é um símbolo erótico, o pé menorzinho, né, como o pescoço das meninas girafas, não sei se vocês já viram, na Tailândia, principalmente, aquelas mulheres girafas, e elas fazem aquilo também no sentido, primeiro, para mostrar a passagem da menina para a mulher, né, quando ela se transforma de menina a mulher, então, quando ela menstrua, ela tem o primeiro grupo ali de anéis que são colocados no pescoço, e aí vai até certa idade, e ela é considerada mulher, a passagem, né, da infância para a idade adulta. E é um símbolo de beleza também nessas sociedades, né, é um símbolo de beleza do corpo, enfim. Tem o dos índios também, como você falou, a aplicação de materiais na boca, né, que deixam a boca maior, que significam nessas sociedades virilidade, são os índios que têm, né, um maior poder nessas sociedades, nessas tribos, ou seja, são modificações que tinham ali elementos culturais fortes que representavam essas comunidades, né, diziam sobre como ser, né, e conviver socialmente. De fato, eu não tinha pensado nisso que você trouxe, achei interessante, já até anotei aqui.
para as minhas próximas reflexões. Mas a Borear, de fato, ela traz esse rito, né? Ela traz de volta esse rito. Achei interessante você trazer isso, porque é modificar, não simplesmente por modificar, mas tem ali um ritual, tem ali sentidos, né, que são expressos nessas performances. E a Borear, ela não pode acontecer sem essa performance. Ela é performance, é sinônimo de performance, ou seja, tem que implicar, de fato, essa comunicação, né, do artista com o espectador, com aquele que está ali, tem que implicar uma certa transformação, né, porque, como diria Paul Juntor, como eu falei, que a performance, essa comunicação de performance, ela implica necessariamente uma transformação, seja para você olhar e querer fechar os olhos, porque, né, não consegue, seja de você refletir, trazer algo ali para a sua vivência, sua experiência do dia a dia, enfim, alguma coisa ali se transforma, né, que a arte é o que a gente percebe aí com a arte e com outras expressões artísticas, existe essa comunicação performática. E trazer à tona esses sentidos que foram sendo perdidos e modificados, né, pode dizer que foram modificados, não tanto nesse sentido ritualístico, muito mais profundo das sociedades, a você apenas buscar uma modificação que vai ser efêmera, porque já você vai ter que mudar, se você quiser seguir, né, essa lógica do mercado. E ela se difere, de fato, a Borear se difere dessa como eu disse no início, citando aí algum artista, ela é para além, a Borear vai além do aspecto mercadológico da transformação, né? Ela implica uma comunicação, ela implica uma reflexão, ela implica esse sentido mais profundo, eu diria, da transformação do corpo, por meio aí dos trabalhos dos artistas. É isso. Obrigada, Karine, pela sua leitura, você que acompanhou tanto, né, esse trabalho, desde... no início eu disse, eu não vou dizer o ano que eu comecei a estudar sobre a Borear, para não me comprometer, né, mas eu retomei há pouco tempo, há uns 5 anos atrás, esses estudos, me aprofundando mais. Não vou dizer o ano, não. Não vamos... Não precisamos dizer, inclusive tem uma aluna minha aqui, Mércia, que é minha aluna da iniciação científica, ela é bolsista e está trabalhando com outro artista da Borear, a gente está aprofundando aí, trazendo novos artistas, percebendo que performances são essas, o que a gente pode ver do corpo, né, a partir dessas diversas performances dos artistas brasileiros. Muito bem. Obrigado, Karenine. Obrigado, Rose. O Leonardo faz uma observação aqui sobre a fenomenologia da percepção. Eu acho que era interessante a gente falar, né, um pouco sobre isso. Rapidinho, Leonardo. É verdade, se você for ler o prefácio da fenomenologia da percepção, Merleau-Ponty retoma a noção de método fenomenológico, e ele diz que a fenomenologia é um método que busca a essência das coisas. Mas ele diz que é buscar as essências, recolocando a essência na existência. Então, com certeza, Merleau-Ponty ali, ele está não somente se apropriando de Husserl, né, dessa ideia da fenomenologia como um método de descrição dos fenômenos em busca das essências, mas ali tem uma forte influência da filosofia de Heidegger, de colocar as essências na existência. Né? Então, você tem razão. Né? Essa aproximação aí da essência com a existência é fundamental. Quer dizer, o que é a essência? A essência é o eidos, né? A essência é aquilo que é. Né? Quando eu pergunto o que é uma árvore, a essência da árvore é o que ela é. Mas eu não posso me perguntar o que é uma árvore sem as manifestações fenomenológicas da árvore. Porque senão eu vou entrar num conceito de árvore bem formal, distante do mundo da vida, distante da existência. Então, os filósofos, né, com base em Husserl, a partir do método fenomenológico, e, sobretudo, do Husserl, da crise das ciências europeias, vai mostrar que o filosofar não pode entrar num espaço de reflexão sobre a essência das coisas, desconsiderando o mundo da vida, o mundo da existência, o mundo cotidiano, e que, com certeza, né, essa body art que Rose traz para a gente é uma tentativa de mostrar que o corpo é explicado pela fisiologia, pela bioquímica, pela anatomia, pela genética, não diz tudo do corpo. O corpo é aberto. Por quê? Porque ele, antes de tudo,
ele é o nosso modo de ser no mundo, né? Então, quer dizer, e isso tem um impacto para a educação física. Quer dizer, esse modelo da educação física, de preparar corpos para o bem-estar, né? De preparar corpos para a performance esportiva, isso é uma forma de ver o corpo, é um modo de existir enquanto corpo. E existe uma abertura de possibilidade de ser corpo no mundo. Então, eu acho que o professor de educação física pode continuar ministrando suas aulas, né, de esporte, de ginástica, de artes marciais, de lutas, de dança, mas sabendo ele de antemão que o corpo humano é misterioso. Ainda tem muita coisa a se descobrir do corpo. Ainda tem muita coisa a se revelar do corpo. Até porque muitas coisas do corpo se escondem, né? E a gente criou uma cultura de higienizar o corpo, de mostrar o corpo limpo. E agora, nas redes sociais, aí é que o corpo aparece limpo, né? Sem manchas, sem marcas, sem defeitos, né? Mas a body art parece que quer mostrar esse corpo, um corpo que pulsa vida, que tem seus defeitos, seus problemas, seus desafios, suas dores, né? Seus prazeres. É exatamente isso que está em jogo aqui, né? Eu sugiro que vocês leiam A Salvação do Belo, do Byung-Chul Han, né? Para vocês entrarem em contato com uma nova forma de compreensão do corpo que Byung-Chul Han chama exatamente performático. Nós vivemos no tempo em que o corpo é exigido dele performance. É como o Rose disse, agora o corpo tem que ser magro e malhado, então vai todo mundo se sacrificar em busca dessa performance, né? E todo o sofrimento. Eu acho que a gente precisa agora falar mais, sabe de quê? Do mal-estar da educação física, não é do bem-estar. Chega de falar de bem-estar. A gente tem que falar do mal-estar da educação física. O sofrimento das pessoas de incorporar certos padrões corporais, de viver esses padrões, de sofrer. A gente precisa falar desse mal-estar, né? Daqueles que não conseguem realizar as performances exigidas, obrigadas pelo mundo da educação física. É desse mal-estar que a gente precisa falar mais, né? Desse sofrimento, desse desprazer, muitas vezes, de fazer, ou um prazer na performance, né? Então, imagina aí a gente começar a construir esse texto sobre o mal-estar na educação física. Isso seria muito interessante, né? Bom, mas obrigado, Leonardo, pela sua observação. Eu posso observar só mais uma coisa, professor? Pois não. Bom dia a todos. Eu estou aqui num espaço aqui aberto, então por isso que eu estou aqui de máscara, certo? Não é nenhuma performance. Ok. Bom, eu pude observar que sobre essa questão que a Rosemarie traz sobre o body art, ele é um uso de técnicas de modificações corporais, claro que mas como eu estava dizendo, né, para a filosofia isso é altamente compreensível que hoje, no tempo que a gente tem uma imensa produção de sentidos a partir, não de uma dialética, mas a partir de um dialogismo, né, qualquer coisa que a gente faça, ele vai ser comparado com alguma coisa que já foi feita. E existe ali, num discurso que a gente está produzindo agora, um diálogo com um outro discurso que já foi produzido anteriormente. De um jeito que qualquer enunciado que a gente faça, ele vai ser atravessado por outro enunciado que foi feito anteriormente. E nunca está fechado. Sempre vai estar em aberto, porque aquilo que a gente está produzindo, ele vai ser depois interpretado por outra pessoa que vai vir depois e vai sempre acrescentar algo e sempre vai ter um ponto, vai ter uma vírgula, vai ter dois pontos, vai ter uma continuação, né? Então, falando sobre isso, eu estava vendo que, por exemplo, o apelo comercial das redes sociais hoje, que é uma coisa que é para onde se deslocou todo o fluxo, né, de atenção hoje, é para os corpos que estão na moda, né? Não é para os corpos que realmente existem, né? Então,
é um trabalho impressionante, de body art, as performances, elas realmente chamam a atenção, ela tem essa intenção de ter um choque de cultura, mas o que a gente vê é o seguinte: existe um público seleto que aprecia esse tipo de arte, do mesmo jeito que tem um público seleto que aprecia autorretratos, do mesmo jeito que tem um público seleto que aprecia música e gêneros específicos de música. Então, ele vai cair dentro de uma rede social ou dentro do espaço social hoje, e político, econômico, como mais um gênero, e não como uma tentativa de quebrar com o sistema que produz essas categorias, que a gente simplesmente a gente não pode questionar que elas existem, a gente só pode observar, descrever elas e explicar o que ela está fazendo no mundo. Então, a produção de sentido do body art seria o quê? Exatamente para que eu quero fazer um body art, né? Existe, por exemplo, eu apreciava bastante as competições da IFBB, que é aquelas competições que é muito utilizada a estética corporal e a modificação corporal para se chegar no máximo de perfeição que o corpo possa ter dentro de categorias que são classificadas pela IFBB. Então, que é o bodybuilding, né? Que faz parte do bodybuilding. Então, eu apreciava bastante isso. Até que eu vi que também é um nicho comercial. Existe uma série de produtos e existe uma série de serviços voltados para aquela situação. Então, eu me retirei. Eu não aprecio mais aquilo como antes. A mesma coisa pode acontecer com o body modification. Pode acontecer com o body art. O body modification agora está ficando popular. Porque todo mundo hoje, em qualquer esquina, pode fazer uma tatuagem. Pode colocar piercing, pode colocar implante. Já está espalhado, né? Então, vai se tornar uma categoria, uma outra categoria comercial de produto ou serviço. E assim, é onde eu estou dizendo, onde que está a produção de sentidos? Como é que a gente vai modificar a realidade que a gente existe? E a realidade material concreta é onde a gente pode analisar onde a gente está no mundo e se identificar onde a gente está no mundo. Até me descobrir preto, eu demorei 30 anos. Tem gente que vai ainda demorar mais tempo do que eu, tem gente que demorou menos tempo. Né? Isso aí é uma coisa que é subjetiva, a percepção da realidade. Né? E o que nos ajuda a perceber a realidade justamente são trabalhos, são a cultura, são os ensinamentos que a gente tem acesso através da escola, da universidade, cursos técnicos e assim por diante. Então, eu queria entender, eu entendi muito bem que a fenomenologia do corpo, da percepção, do Merleau-Ponty, ela vai se basear em Husserl, tanto que eu fui ler um pouco sobre isso para poder entender se eu uso isso no meu trabalho, se eu não uso no meu trabalho, se produz sentido para o que eu estou fazendo, né, o que eu quero. Né? Mas o que eu digo é o seguinte, isso não pode se tornar uma armadilha, né? Simplesmente a gente, em vez de buscar a essência, a gente vê a aparência, se agradar com a aparência e ver que aquilo é um nicho de mercado e seguir por aquilo porque nos mantém, porque nos agrada ou porque naquele momento é o que está se produzindo, né? É isso que a gente tem visto. Esse é onde eu bato muito em cima. Como aspirante a filósofo, como aspirante a cientista, eu não posso deixar de observar isso. Ok. Obrigado, Leonardo. Rose, quer comentar alguma coisa? Não, agradecer mesmo, isso mesmo, Leonardo. É importante você trazer essas relações, pensar no que você vem também construindo aí nas suas pesquisas. E é isso mesmo. Agradecer mesmo pelo comentário. Uma coisa que eu acho que é importante, talvez a gente ressaltar, é que o método fenomenológico é um método, é uma opção, né? É uma escolha de método. A gente não precisa fazer as nossas pesquisas usando única e exclusivamente o método fenomenológico. Né? Eu, pessoalmente, no laboratório, eu deixo muito livre as pessoas. Né? Quer dizer, a gente tem como foco as pesquisas qualitativas. Nós
não retiramos dos corpos das pessoas fios de cabelo, nem sangue, nem saliva, para investigar, né, a partir de marcadores bioquímicos. Esse não é o tipo de pesquisa que a gente faz. A gente não quer explicar o funcionamento orgânico dos corpos. A gente quer que os corpos falem, narrem suas experiências de mundo. Então, as nossas pesquisas são qualitativas. Então, aqueles que vêm pesquisar no laboratório já sabem disso. A gente não vai fazer pesquisa genética, não vai fazer pesquisas coletando sangue para fazer, para retirar, né, material para usar a partir de marcadores bioquímicos. Não é isso que a gente faz. A gente toma o corpo como um campo de experiência do mundo. E as experiências são as mais plurais possíveis. Né? Quer dizer, como a gente vê a body art tentando mostrar uma faceta por meio da arte que normalmente não se mostra nos corpos, né? É mostrar as partes escondidas do corpo, né? A sua dor, o seu sofrimento, o sangue, a doença, né? Inclusive, quando eu vi as flores, né, sendo costuradas no corpo, eu me lembrei muito de uma música do Titãs que se chama Flores. E na canção diz que as flores de plástico não morrem. Quer dizer, os corpos estão sendo costurados por flores que morrem, para dizer também que o corpo morre e que nós somos mortais. Inclusive sujeitos a ser dizimados por um coletivo de vírus. Né? E aí, isso é a profundeza do sentido de dialético, Leonardo. Aqueles que pensam dialeticamente é pensar não somente o positivo, mas pensar o negativo. Os contrários, os contraditórios. Eu acho que fazer o exercício de estar aqui para mostrar os corpos, né? Independente de que amanhã a body art venha se tornar uma mercadoria para ser consumida no sistema capitalista. Independente disso. Né? Isso pode acontecer. Isso provavelmente deve estar acontecendo. Mas é importante a gente compreender que nessa expressão artística a gente vai encontrar o lado negativo, o lado contrário. Esse corpo todo, né? O Byung-Chul Han fala, por exemplo, ele diz assim, foi inventado, né, a depilação à brasileira. É um grupo de mulheres brasileiras foram para Nova York, né, e inventaram uma depilação brasileira. O que é essa depilação brasileira? É a depilação de todo o corpo. Deixar ele liso, limpo, totalmente higienizado. Mas a vida do corpo é muito mais do que isso. Né? É muito mais do que isso. E talvez seja, né, o que as pessoas da body art queiram nos mostrar. Esses lados escondidos, esses buracos escondidos, né? Esses poros escondidos que a gente tenta encobrir. Né? Agora, é bem verdade também que no texto do Byung-Chul Han, ele faz um paralelo entre o erótico e o pornográfico. Né? É muito interessante essa compreensão que ele apresenta no texto A Salvação do Belo. Né? Porque ele vai mostrar, é claro que no final ele acaba ainda platônico, né? Concebendo a arte como uma experiência contemplativa. Portanto, exige da gente um certo distanciamento. Né? E a gente precisa de um certo distanciamento entre os corpos. Né? O respeito pelo outro, né? A dignidade. E são temas da filosofia, não é da ciência. Ninguém faz pesquisa sobre o amor na ciência. Ninguém faz pesquisa sobre a liberdade. Ninguém faz pesquisa sobre o bem. O cientista não se ocupa disso. Quem se ocupa disso são os filósofos. Né? E isso significa dizer que é preciso filosofar. Né? É isso. Não sei se Rose quer fazer algum comentário, mas
Pronto, foi o que me veio à mente. Não, eu gostaria mesmo de agradecer, né, pela oportunidade. Nós não temos tantas oportunidades assim de certa maneira, dialogar sobre nossas pesquisas, até temos, mas é sempre bom, mais uma oportunidade, né? Então, vários comentários que vocês fizeram me fizeram pensar, repensar, várias ideias, inclusive, vocês trouxeram. É muito bom sair hoje dessa reunião com mais ideias, inclusive sobre o que eu tenho pesquisado, de olhar, inclusive, novas possibilidades, de buscar, né, olhares diferenciados sobre o que eu venho pesquisando. Então, saio daqui com muitas ideias, isso é muito bom, né? Vocês despertaram muito a partir de todos os comentários, eu li o chat e tal, que vocês escreveram, e as falas de vocês. Agradecer mesmo pela oportunidade, por mais um encontro com Caríssimo, em sua base, né? Um encontro virtual, mas, como eu disse, de presença importante, significativa também, de ver os amigos, Karenine, né? Sempre bom vê-la, saudades, nossos cafés, de ver pessoas, né, que tiveram uma participação interessante também lá na UFRN, Marcel, Olênia me orientando no doutorado, Bel, que também veio, que foi me orientando no mestrado, orientando na iniciação científica, Arliene, a Stephanie, que foi me orientando no mestrado também, que já esteve aqui com vocês, dialogando sobre a pesquisa dela, e todos, né, que fazem o Lastese de Iraquitã, pela oportunidade, pela escuta, né? Agradeço mesmo pela escuta aí sensível de vocês e por todas as contribuições que vocês apontaram e me fizeram pensar. Muito bom, né? Dar a pensar, apresentar novos caminhos. Eu saio daqui, já anotei, porque eu sou dessas que já estou com o caderno de lado, então várias anotações eu já fiz aqui no meu caderno e muito agradecida, muito grata, Iraquitã, pelo convite. Muito bem, eu que agradeço, né? Nós já estamos a 11h03, a gente infelizmente tem que terminar, né? Mas uma reunião muito agradável, muito bacana, a gente aprendeu muito. Na próxima quinta-feira nós receberemos Isabelle, né? Que foi aluna do programa de pós-graduação em Educação Física e que acabou fazendo doutorado lá em Ciências Sociais, né? Ela fez uma tese maravilhosa, inclusive discute essa questão da performance do corpo. Então, espero que vocês estejam aqui conosco, a gente vai divulgar isso. Chama atenção também que nós estamos organizando o nosso 9º colóquio Corpo, Cultura e Sociedade. E hoje à noite nós faremos o lançamento oficial do colóquio. Né? Hoje à noite, às 19h, no canal do YouTube. Né? Nós vamos fazer uma conversa sobre o papel social da universidade. Eu e o professor Lucas, né, que é professor lá da URCA, lá no Ceará, nós teremos um bate-papo sobre o papel social da universidade. Né? Então, convido todos vocês para estar presente conosco hoje à noite, a partir das 19h. Mais uma vez, Rose, obrigado, e a gente vai conversando, tá bom? Obrigada, minha gente. Bom dia e saúde para todos. Se cuidem. Rose?